Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pela nossa irmã Eliane, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos acalmando a nossa mente, vamos elevando os nossos pensamentos, rogando ao nosso Mestre Jesus, tenhamos a proteção para esse encontro de hoje. Agradecemos a presença dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, que nos auxiliam no entendimento dos ensinamentos para que possamos colocar em prática. Pedimos que essa luz do Evangelho adentre todos os lares, todos os corações, possa trazer para a nossa família, para a nossa sociedade, nosso planeta, paz, harmonia, para que possamos viver em fraternidade. Então, assim, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e com gratidão, damos início a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. A nossa reflexão hoje é o capítulo 161 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 161, Cristãos. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 20. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciava a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se exigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na torre para circunscrever-se a casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre da Cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós. E o nosso comentário:
sobre esse texto, os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas e cumpriam rigorosamente as práticas exteriores de cultos, de cerimônias. Possuíam um fanatismo muito grande pelo partidarismo e eram inimigos dos inovadores. Fingiam ter uma grande severidade de princípios e, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que a manifestação da fé sincera. Não possuíam virtudes, apenas apresentavam e ostentavam possuí-las. Ainda assim, exerciam grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por muitas criaturas. Eis porque eram tão poderosos em Jerusalém. Os fariseus eram as pessoas mais justas e poderosas da época do Cristo. Eram líderes religiosos, eram um grupo de judaísmo, considerando o mais astuto pelas suas aderências rigorosas às leis de Moisés. Os fariseus apresentavam uma grande piedade, extra-realidade. Gostavam de orar em públicas, faziam suas esmolas e jejuavam de maneira serem vistos pelos humanos. Mas Jesus os denunciou como sendo hipócritas, como sendo sepulcro caiado, pessoas que queriam parecer justas e piedosas nas lutas, para se exaltar, para receber aplausos e glórias dos humanos, e com isso deixando de receber e aprovar a aprovação de Deus, que é a coisa mais importante da vida, quando Jesus Cristo disse que a justiça dos seus discípulos tinha que ser maior do que aquela dos escribas e fariseus. Simplesmente quis dizer o seguinte: vocês têm que ser diferentes e melhores do que os fariseus e os escribas. A piedade é a verdadeira devoção a Deus. Tem que ser internalizada. Vocês têm que ser sinceros, de coração. Vocês têm que ser pessoas por essa mudança de oração. O amor a Deus é a verdadeira religião e é de dentro para fora e não só de fora. Senão, como os fariseus, escribas e saduceus faziam igualmente. E nesse sentido, que a nossa justiça ela tem que ser mais do que dos escribas e fariseus. Vão poder nos entender justiça como sendo justo, sabida e a comunhão de Deus, a dependência, a servir a Deus de todo o coração, com amor e devoção, e ser maior do que os escribas e fariseus, superando a hipocrisia e a externalidade daqueles líderes religiosos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão desse capítulo, Jesus, ao afirmar que a justiça dos seus discípulos deveria superar a dos escribas e fariseus, não condenava a moral aparente, mas a frieza do coração. Porque os fariseus cumpriam ritos, leis e tradições, mas a sua fé era superficial. Adorava a Deus no templo, mas desprezava o irmão necessitado. A verdadeira justiça, ensina o Cristo, não se limita ao cumprimento externo de normas.
mas exige transformações íntimas do amor em ação. A crítica de Jesus não era aos erros grosseiros, mas à hipocrisia refinada. Os fariseus não eram homens maus, eram corretos socialmente, mas seu orgulho impedia de se doar verdadeiramente. Porque eles jejuavam, mas para serem vistos, oravam, mas sem a conexão com o divino. Cumpriu a lei, mas sem a misericórdia. O Mestre revela que o reino dos céus não é conquistado por aparências, mas pela entrega sincera ao próximo. Emmanuel destaca que o cristão autêntico não vive para si. Sua missão é ser instrumento de transformação, como Jesus, que veio para servir. Enquanto os fariseus se enclausuravam em sua casinhola de virtudes egoístas, o discípulo do Cristo ergue-se como exemplo vivo da fraternidade, capaz de perdoar, de auxiliar e elevar os caídos, mesmo ao custo do próprio sacrifício. Esse capítulo nos faz um convite a uma autorreflexão. Quantas vezes agimos como fariseus modernos, cumprimos rituais religiosos, mas fechamos os olhos à dor alheia. Julgamos os que erram, em vez de estender-lhe a mão. A verdadeira justiça do cristão não se contenta com a aparência, exige que o coração bata em sintonia com o amor de Deus, traduzindo em gestos concretos de bondade. O reino dos céus, como ensina Jesus, começa dentro de nós. Não é um lugar geográfico, mas é um estado de consciência que se constrói com humildade e serviço e compaixão. Enquanto os fariseus buscavam o céu por mérito pessoal, o Cristo mostra que ele se alcança quando nos tornamos céu para os outros, acolhendo, perdoando e amando sem condições. Emmanuel encerra com o chamado à coerência espiritual. Ser cristão é mais que professar uma fé, é viver como Cristo viveu, rompendo barreiras do orgulho, abraçando os marginalizados, fazendo da própria vida um cântico e serviço. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus. Senhor Jesus, agradecemos pela bênção de mais esse momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho. Que as lições recebidas hoje não fiquem apenas em nossos pensamentos, mas que transformem luz em nossos corações e ações em nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a viver os ensinamentos de amor,
de humildade e caridade que nos ofereceste, para que possamos ser verdadeiros instrumentos da paz e consolação da vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Ilumina nossos espíritos, fortalece nossas intenções e protege nossos lares e nossos irmãos, para que possamos seguir em frente com fé e determinação até o nosso próximo encontro fraterno. Que a tua paz, que excede todo entendimento, envolva os nossos corações e nos una cada vez mais e ainda mais no propósito do bem. Gratidão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.